O pai era ou não era violento na série Adolescência? Uau! Vale analisar a postura, o comportamento desse pai na criação do filho e o quanto isso trouxe reflexos e o quanto a criação dos nossos cuidadores traz reflexos ou não para a nossa vida. Veja, aqui a gente já falou nesse canal, na playlist Adolescência, que eu recomendo que você vá assistir, a gente já falou sobre masculinidade tóxica, sobre paternidade omissa, a gente já falou sobre uma série de situações e circunstâncias sob o viés psicanalítico, até antropológico de certa forma, porque a gente traz a questão da sociedade como um todo, a questão do ser humano inserido nessa sociedade como um todo, e a gente já trouxe esses pontos aqui. Porém, uma fala do Tiago aqui no canal me fez refletir, justamente porque eu já te falei no episódio que a gente fala sobre o terceiro episódio, eu já te falei que toda aquela construção da narrativa do James, quando ele fala sobre o pai dele, aquela visão que ele tem do pai dele, sobre as violências, e o que é ser homem, o que não é ser homem, toda essa perspectiva que o Jamie traz, ele justamente é desconstruído quando a gente vê o pai no quarto episódio, aquele homenzarrão se desconstruindo e se desintegrando ali, justamente na figura de uma pessoa que está com dor, de uma pessoa que está em sofrimento, porque se sente, de certa forma, culpado por não ter visto ou por ter visto e não ter agido, por não ter percebido o quanto que a influência dele ou a não influência dele traz reflexos dentro da própria família. Ele que é um pai zeloso, que trabalhava, que buscou não ser violento para não repetir o que o pai dele fazia com ele, ou seja, o vô do Jamie batia muito no pai do Jamie, e o pai do Jamie falou: não, eu não vou criar meus filhos assim, não vou criar na base da violência. Porém, a violência que o pai exercia nesse momento não era uma violência física, mas era uma violência emocional, psicológica. E nesse lugar de é, é, estar criando a sua personalidade, estar criando a sua visão de mundo. Neste lugar, neste momento, o Jamie não tinha maturidade para saber que aquilo talvez fosse autoridade, autoritarismo, e não necessariamente violência, como ele enxergou que o pai dele era, quando ele fala que o pai dele quebrou um galpão uma vez, quando ele fala que o pai dele tinha rompantes de grito, de brigas, e você vê que na própria sessão de terapia, o próprio Jamie tem esses rompantes também. Então aqui a gente vai trabalhar a paternidade sob um viés um pouquinho diferente do que a gente analisou até então, tá? Porque a gente estava preso nos personagens, olhando para os personagens. Eu quero sair um pouco dessa esfera dos personagens, usando como pano de fundo a série, porque é importante, afinal de contas, esse canal nasceu para a gente analisar, por isso que vale analisar as séries e filmes e novelas e livros. Inclusive, a gente vai ter um próximo livro aqui que eu te peço que você aguarde nos próximos dias, que vai trazer polêmica também. Então, olha só que interessante. Aqui, o James, justamente, ele reconhece essa figura paterna como sendo uma figura paterna violenta. Aí o Tiago veio no vídeo e comentou a seguinte questão: nossa, eu não vi absolutamente nada de errado no pai. Um cara que trabalha, proporciona conforto aos filhos, escola, comida, dignidade, um trabalho que não é fácil. O Jamie depois fala, né, que o trabalho dele não é fácil, trabalha com privadas. Não vi pontos de agressividade. Tanto é que se fosse eu no primeiro episódio, já explodiria, porque eu pedi para o meu filho me falar a verdade e ele olhou nos meus olhos e mentiu. O pai chora depois de ver o vídeo e eu teria agido de forma completamente diferente, talvez até agressivo. Olha que interessante.
Tiago, obrigada pela sua participação e participem, escrevam aqui nos comentários para a gente ampliar essa voz de comunicação, para que a gente possa conversar também mais sobre os pontos. Mas olha que interessante, Tiago, quando a gente observa que o pai, quando você me diz que você não faria igual, a gente tem que observar que, assim, no nosso troninho, né? Então, hoje eu estou aqui no meu troninho de criadora de conteúdo. Então, no meu troninho aqui de psicanalista, fazendo uma análise sobre a série e sobre os vieses de cada personagem para trazer para a nossa vida real. Percebe? Eu estou falando de um lugar confortável. Eu não tô ali no meio da ginga, né? Na capoeira, eu joguei capoeira um tempo, e no meio da capoeira é assim: quando você tá de fora, é fácil falar, ah, eu daria uma meia-lua, ah, eu faria isso, eu daria um martelo, eu faria aquilo. É fácil, porque você tá lá fora. Agora, quando você está aqui dentro, tendo que gingar, tendo que lembrar do martelo, tendo que esquivar, tendo que fazer todos os movimentos, aí o balaio é outro, percebe? Então, sim, a gente faz esse exercício de idealização, de ideação o tempo inteiro para tudo na vida, para um trabalho que a gente vai assumir, para a carreira dos nossos sonhos, para a paternidade ou maternidade dos nossos sonhos, para as amizades que a gente vai construir. A gente constrói mesmo ideias na nossa cabeça. Porém, quando elas chegam na vida real, existe a figura do outro, existe uma outra realidade, uma outra perspectiva. Veja, do ponto de vista do pai do Jamie, ele não era agressivo também. O próprio pai do Jamie acha que não era agressivo. Por quê? Porque ele eliminou a violência física. O que ele sofreu de violência física, ele conseguiu eliminar. Mas só que do ponto de vista do técnico, da pessoa que vê, do filho dele, por exemplo, que estava dentro da casa, esses rompantes de violência, de gritos que ele tinha, não desmerece quem ele era de trazer. Tanto é que o Jamie idealiza o pai dele, né? O Jamie coloca o pai dele lá no pedestal. Tanto é que ele busca a aprovação do pai dele em todos os movimentos. Você vê que quando o pai dele vira com vergonha dele, aliás, ele pensa que o pai dele virou porque estava com vergonha dele, porque ele jogou mal um determinado jogo, né? Ele fala isso na conversa com a psicóloga. Você vê que nesse momento ele busca a aprovação do pai dele. Porque ele queria que o pai dele falasse: filho, tá tudo bem, errar é normal, a gente erra mesmo. Mas o pai dele, ao invés de olhar para ele e falar: filho, eu tô te vendo, você existe. É essa dificuldade que os pais, as mães têm, que é justamente olhar para o filho, olhar para a filha como sendo uma terceira pessoa e não a continuidade deles, sabe? Eu vejo isso muito no consultório. A pessoa olha o filho como sendo uma continuidade dele, como sendo justamente a extensão dos objetivos e objetos que o pai e a mãe têm idealizados. Mas quando está na vida real, o filho tem opinião própria, o filho tem gostos, o filho tem percepções, visões. A gente sabe, através de Jung, que a gente sabe através de Jung que o viés do inconsciente coletivo existe e é real. Então, por exemplo, eu fui criada numa família religiosa, dificilmente para eu romper com essa religiosidade toda, dificilmente eu vou levar minha vida tranquila. Porque ainda que conscientemente na idade adulta eu esteja rompendo e todos os dias eu me diga que a religião não é tudo aquilo que me disseram na infância, eu tenho essa dificuldade de me libertar. Por quê? Porque houve muito condicionamento ali. Percebe? Então, quando você mora num lugar que é caótico, que é todo bagunçado, geralmente você tem essa dificuldade de perceber o que é, o que cabe e o que não cabe. Quando eu atendo advogados, por exemplo, que têm dificuldade de precificar, tem advogado que não cobra consulta, justamente porque tem medo que o colega não vai cobrar, então ele acha que o cliente não vai pagar, então ele não cobra. Justamente quando entra nesse ponto é que você começa a perceber que na infância os pais dele tinham problemas com dinheiro.
Ele via na casa dele um descontrole do dinheiro. Ou faltava muito dinheiro, ou tinha dinheiro em excesso que faltava presença. Porque tem isso também. Às vezes a pessoa é tão rica, tão rica, tão rica, que só tem dinheiro. Entende? E aí falta presença. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui é que, dentro da sua fala, a gente vê muita idealização de um mundo perfeito do que seria criar um filho, de como. Ah, eu não sei o que está acontecendo aqui, que já é a segunda vez que ele trava. Espero que não tenha perdido o vídeo, mas enfim, vamos continuar. De um mundo perfeito, de como você acha que seria uma paternidade eficiente, uma paternidade digna de Oscar, né? E no mundo real as coisas são bem diferentes, tanto na profissão dos sonhos, tanto na maternidade ou na paternidade, quanto nas amizades. O mundo real ele é cheio de altos e baixos, é cheio de vindas e idas, porque de fato a gente tem essa dualidade, sabe, do bem e do mal dentro de cada um de nós. E aí a gente escolhe todos os dias alimentar um lobinho ou outro, não é? Então aqui eu achei bem rica a sua fala e justamente valeu um vídeo aqui justamente para complementar, porque é isso, a gente imagina que como que a gente agiria, como que a gente conversaria, né, com esses pais, como que a gente conversaria com esses filhos, porque a gente imagina que faríamos diferente, né? Faríamos, nos comportaríamos diferente. E aqui a gente observa no dia a dia que não. Ah, por exemplo, o Kali fala assim: será que o menino apenas era o reflexo do pai? Tem outras pendências também, né? E ele fala, fora outros momentos e mais pela pichação que fazem na van, o pai do Jamie não tem boa fama na vizinhança, né? Então o Kyle fala que ele não tem boa fama na vizinhança, ou seja, ele é violento efetivamente. Mas a questão aqui para a gente analisar é: o pai do Jamie é violento ou não é? Na verdade, sob o ponto de vista do Jamie e da criação dele, objetivamente falando, eu estou para te dizer que o pai do Jamie era omisso, tá? Pelo que a gente viu da série, o pai do Jamie era muito mais omisso do que presente. Tanto é que ele não viu o tsunami chegando. Ele não viu, porque ele via o filho, e ele fala isso numa das cenas, né? Eu via meu filho lá dentro de casa, cedo, trancado no quarto, e eu achava que estava tudo bem. Mas só que mal sabem os pais que esse tá tudo bem dentro da casa, ali naquele momento, é justamente o momento em que os filhos estão mais perdidos e mais soltos no mundo. Porque se você pegar seu filho agora e levar para a Praça da Sé e largar ele lá, é menos perigoso do que se você der um iPhone para seu filho agora. Menos perigoso. E olha que loucura, né? Por quê? Porque existe uma sorte de riscos e perigos e abusos que acontecem dentro da internet e que a gente precisa começar a avaliar e a filtrar e a analisar e a cuidar, porque a paternidade envolve essa responsabilidade, esse grau de comprometimento, de olhar o filho não só o corpo presente, mas a mente. Onde é que está a mente dele? Onde está a mente desse filho, né? Eu falei Praça da Sé porque é uma praça que a gente tem perigosa aqui, que é no centro de São Paulo, não deveria ser perigosa porque é o marco de São Paulo, mas é perigosa, infelizmente. Então, foi essa referência para quem é para fora de São Paulo, tá bom? Bom, me diz aqui se valeu, se rendeu essa conversa, essa prosa boa. Eu acho que deu bonzinho, deu bonitinho, ficou legal, gostosinho. Deixa mais seu comentário, se inscreve, compartilha com a geral, porque a gente só está começando a fazer várias conversas e prosas boas a respeito das personalidades dos personagens e como isso reflete, reverbera na nossa vida e como que a gente pode lidar com isso também, tá bom? Reverbera comigo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, te espero no próximo. Tchau! Obrigada.